Bom dia, pessoal do nono ano, tá começando mais uma aula de geografia e hoje a nossa aula é sobre população europeia. Vamos falar um pouco sobre essa população tão influenciadora que colonizou boa parte do mundo. Então, a população europeia, ela tem aspectos muito diferentes entre si. O continente em si é um continente não muito grande, é um continente pequeno em si comparado a outros continentes. Porém, possui uma diversidade muito grande de países, que possuem cada país a sua cultura, com o seu linguajar e os seus costumes e hábitos próprios. Então, cada país possui um diferencial. Nós temos a Inglaterra, a Espanha, Portugal, nós temos a Grécia. Então, tem vários países que têm culturas próprias. Essas culturas, elas influenciaram o mundo e, atualmente, possuem grande relevância mundial. Nós já vimos que surgiram blocos econômicos como a União Europeia. Então, a União Europeia tem uma influência econômica mundial muito forte, porque ela possui uma das maiores economias mundiais. A União Europeia é uma potência mundial, quer dizer, essa união de países, né? Então, nós temos países de relevância muito grande na Europa. E a população em si é uma população bem diversificada. A questão da diferença entre homens e mulheres não é muito alta. Nós temos uma média aritmética normal entre homens e mulheres, apesar da quantidade de mulheres ainda ser maior. A quantidade de homens e mulheres é uma média razoável. A questão da expectativa de vida dos idosos. Os idosos tem mais idoso na Europa, então a quantidade de pessoas é uma quantidade de pessoas muito alta por conta da questão da urbanização. Existe a quantidade de cidades, a urbanização é crescente, então como a área do território dos países é uma área pequena, em sua maioria, todo o território geralmente é bastante povoado. A densidade demográfica daqueles países da Europa é uma densidade alta. Então, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica, é alta nessas áreas. Na questão das cidades. Então, as cidades, elas agrupam as pessoas mais juntas do que no campo. E como nas cidades europeias não tem essa questão de ser essa questão rural, agrária, geralmente são cidades, são urbanas, as pessoas elas ficam aglomeradas. Não achei o mapa, mas enfim, tem aí no livro de vocês. As cidades são constituídas e as pessoas são aglomeradas, por isso que tem a distância entre uma pessoa e outra é menor. Por isso que se chama de povoado. São países que têm uma população absoluta alta e também tem uma densidade demográfica alta. São países que possuem essa questão das diferenças culturais, possuem também diferenças econômicas. Na Europa nós temos países muito ricos e países muito pobres no continente europeu, assim como todos os outros continentes do mundo, tá bom? A diversidade cultural nada mais é do que essa questão do linguajar. Há pessoas que falam línguas diferentes, o inglês, o espanhol, o português, o grego, o italiano, o francês. Então, a diferença cultural muito grande, entendeu? Essa diferença cultural reflete também na arquitetura, nos traços históricos que historicamente são passados para os outros continentes. Então, a Europa é conhecida muito por conta desses traços históricos. Elas influenciam o mundo nessa questão histórica mesmo. E as pessoas vão visitar, geralmente visitam por conta dessa questão arquitetônica, das belezas históricas. Cidades bonitas por conta dessa arquitetura que foi influenciada pela cultura de Roma, de Grécia. Então, tudo isso influencia no turismo, na questão
influência da vida das pessoas, de como isso afeta a vida das pessoas. O turismo, por conta do turismo histórico arquitetônico, isso vai afetar muito a população desses lugares, desses países e das cidades que estão ali sendo visitadas. Outro aspecto importante é a etnia, que essas pessoas que vêm de fora, a questão da crise dos refugiados, as pessoas que vêm, os imigrantes que entram no país, num país europeu, eles vão trazer a sua cultura e vão trazer a sua bagagem, sua cultura, seus costumes, seus hábitos e sua língua. Então, isso afeta também a população daquela região. Afeta também a vida da população que está chegando, dos imigrantes. Porque vai ocorrer o quê? Uma troca de culturas, uma troca de costumes. Os refugiados, vocês viram lá no vídeo que eu passei segunda-feira, é uma crise humanitária que as pessoas estão fugindo da guerra mesmo, daquela área de conflito, das zonas que tá ocorrendo guerras mesmo, viu? E aí elas atravessam o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, e vão para países da Europa buscar refúgio, buscar melhoria de vida e buscar proteção para os seus filhos, para suas esposas, buscar uma qualidade melhor de vida mesmo. Elas sofrem por estar longe do lugar de origem, porque a cultura delas é uma cultura muito forte, muito enraizada naquele lugar. Porém, elas vão para os outros países para buscar realmente sobreviver. E aí elas levam sua cultura e influenciam a população dos países da Europa. Os imigrantes vêm principalmente da Síria, do Afeganistão, do Líbano. Então, são países que estão nessa zona de conflito mesmo, que estão sofrendo bastante com as guerras. Então, essa foi a nossa revisão de hoje. Boa aula, bons estudos. Não vou passar a atividade hoje, mas eu quero que vocês estudem o capítulo 4, tá bom? E a gente vai na próxima aula, eu vou fazer uma revisão. E vocês estudem o capítulo 4, porque dia 17 a gente vai fazer uma atividade avaliativa. E eu vou explicar direitinho como vai ser lá no grupo, tá bom? Vou explicar também no PV. Mas qualquer dúvida vocês me perguntem. Tchau.